Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a psicóloga Giovana e estamos seguindo a nossa série de vídeos com diferentes profissionais. E hoje a gente vai conversar com a Laura Becker da Silva, que é fisioterapeuta, pós-graduanda em osteopatia pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia, atuação em fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva. Ela é formada pela URGS, né, Laura? Isso mesmo. Então, a gente quer, né, saber um pouquinho como é que foi o teu processo de escolha profissional, por que tu escolheu fazer fisioterapia, e pode ficar bem à vontade, né, para se apresentar, para contar um pouquinho da tua história. Tá bem, então, obrigada, Giovana. Então, eu sou a Laura Becker, né, eu sou fisioterapeuta. Então, como é que se deu a minha escolha profissional? Eu fui ex-atleta de vôlei, né, então eu joguei vôlei por muitos anos, comecei a jogar com 8, treinava 5 vezes por semana, às vezes 2, 3 treinos por dia, então era uma rotina bem pesada. E até o terceiro ano do ensino médio, eu nunca tinha pensado em fazer uma faculdade, né? Eu sempre me imaginei como atleta. E aí, no último ano do colégio, então, no terceiro ano, eu tive uma lesão no meu joelho, eu acho que no primeiro campeonato do ano, inclusive, e eu precisei ficar 3 meses afastada. E aí, nesses 3 meses, então, foi meu primeiro contato com a fisioterapia. E aí, então, eu fiquei 3 meses, eu fazia fisioterapia todos os dias, porque eu queria voltar a jogar, porque, enfim, era meu último ano, basicamente, né? Na verdade, no outro ano ainda eu tinha mais um meio ano ainda de jogo. E aí eu comecei, então, a pensar nesses 3 meses que eu fiquei parada. Nossa, gostei da fisioterapia, né? E eu sempre tive um apreço durante o colégio com a área da biologia, sobre estudar o corpo humano. Então, assim, eu já me identificava mais ou menos nisso. Mas eu nunca tinha pensado em fazer faculdade. Então, durante esse ano, começou a surgir essa possibilidade que nunca tinha me surgido até então. E, enfim, eu era uma boa jogadora, né? Mas, assim, talvez não a melhor. E tinha possibilidade, eu tinha convite para jogar fora, para jogar em São Paulo, para jogar times até que poderiam estar disputando uma Superliga e tudo mais. E aí eu comecei então a conversar com os meus pais, porque eu morei a vida inteira com os meus pais, e eu teria que sair de casa, né? Muito rápido, nós somos muito apegados afetivamente. Então, quebrar esse laço ia ser muito forte. Então, a gente começou a conversar sobre o que eu vou fazer daqui para frente e tudo mais. E eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai, que foi uma conversa dolorida, e que ele me dizia sempre, né? Ele, Laura, eu te dou total apoio, mas tens que saber que tu é uma boa jogadora, mas tu talvez, para uma média nacional, não seja tão boa assim. Tu tem potencial, né? Tu tens potencial, mas tu terias que te dedicar muito mais que as outras meninas, né? E até minha altura, embora eu seja alta, para média não estou nem na média nacional, eu sou menor que as meninas, né, do que a média nacional. Então, ele me falou isso e foi assim, na verdade foi um choque ter escutado, né? Mas foi muito bom assim para exercer a humildade, né, de saber reconhecer o nosso lugar. E aí eu comecei então a pensar que eu teria que fazer uma faculdade, né? E aí eu pensei então, meu Deus, que faculdade que eu vou fazer? E aí eu queria unir, então, o meu gosto pela área da saúde, mas eu não queria ser médica. Então, já tinha esse apreço, né, pela área da biologia, na escola adorava estudar e tudo mais. E unir o esporte. Então, foi quando eu pensei que eu ia cursar fisioterapia. E não tive dúvida de nenhuma outra faculdade, né, de nenhum outro curso, na verdade. Uhum. E, bom, até o terceiro ano foi, assim, eu acho que essa foi uma das escolhas mais difíceis na minha vida, que foi largar a carreira de atleta e optar, então, por ser uma profissional, ser fisioterapeuta, né, cursar a fisioterapia. Sim. Então, o meu terceiro ano foi todo mais ou menos nessa decisão, assim, começou isso na minha, dentro de mim, assim.
E aí, no final do ano, essa decisão foi ficando mais forte. Eu precisava tomar essa decisão no final do ano, né? Então, foi mais difícil o meu terceiro ano no final. E aí eu pensei, ok, então eu dispensei os convites para jogar fora, né? E pensei, então vou fazer um vestibular, né? Vou fazer então um cursinho e vou estudar para o vestibular. Cheguei até a fazer o vestibular no terceiro ano, mas eu não tinha estudado nada e não passei, obviamente. Fiz para fisioterapia, mas não passei porque eu não tinha estudado, né? Não era nem o que eu queria. E aí, então, terminado o colégio, me inscrevi para o cursinho e aí fiz, então, um ano inteiro de cursinho, né? Fiz um ano inteiro de cursinho e foi o ano que primeira vez que eu fiquei um ano sem jogar. Eu nunca tinha parado de fazer esporte, né? Então eu fiquei o ano inteiro sem jogar porque eu dizia para mim mesma, né? Se eu não passar, eu vou botar desculpa em um monte de coisas. Eu vou dizer, 18 anos tem que tirar carteira, né, de motorista. Eu falo, vou botar a culpa que eu tinha que tirar carteira de motorista e não estudei por causa da carteira de motorista. Vou botar a culpa porque eu tô na academia e eu ficava na academia e não estudava. Vou botar a culpa em outras coisas. Eu falei, não vou fazer nada, eu só vou estudar e para não colocar a culpa em nada, porque se eu não passar, a culpa é minha, né? Não é de mais ninguém. E então no ano do cursinho eu realmente então coloquei a cabeça assim, mergulhei a cabeça nos estudos e me dediquei, né, para estudar. E foi tranquilo até assim o início no processo do cursinho, né? Então, vamos resumir antes, né? A minha escolha profissional, eu escolhi fisioterapia por conta que eu já tinha essa vivência no esporte, né? E queria, então, fisioterapia esportiva. Foi sempre o meu sonho, assim, fisioterapia esportiva, né? Uhum. Então, foi essa a minha escolha por conta da minha vivência já do esporte, porque eu queria unir, então, a saúde com o esporte. E tu não chegou a pensar em educação física? Até pensei, assim, mas aí eu falei, área da saúde, assim, e tinha aquela coisa também de querer ajudar os outros, sabe? Eu acho que esse ponto é algo em comum da maioria dos fisioterapeutas, porque quando a gente entra na faculdade, todo mundo pergunta, por que você escolheu fisioterapia? Os professores é unânime, né? Aquela apresentação, e isso vai durando no segundo semestre, terceiro semestre, até passar por todos os professores. E esse ponto era unânime entre toda a turma, né? O pessoal já teve contato, alguém se machucava da família, ou a pessoa já tinha também feito, né, um trabalho com a fisioterapia. Mas esse desejo de ajudar as pessoas, né? Então esse era um desejo unânime e eu também tinha isso, né? Então esse ponto também foi decisivo para eu escolher fisioterapia e não escolher educação física, assim, eu queria um contato mais próximo. Não que a educação física não faça isso, faz e muito bem, mas esse de reabilitar os atletas, até porque eu sabia o quanto um atleta desejava retornar para as quadras depois de uma lesão, sabe? E eu queria poder facilitar e mostrar para eles que eu entendia como é que era esse processo, né? Porque eu também sofri isso. Então, foi por isso que eu optei pela fisioterapia. Uhum. E quando tu entrou na faculdade, né, Laura, quais foram os teus pontos positivos, negativos que tu encontrou, né, os desafios que tu encontrou na faculdade? Então tá. Eu acho que a minha vida profissional tem muitas exceções, mas vamos lá. Bom, deixa eu concluir assim que prestei vestibular então para URGS, né? E na época prestei para PUC também, passei nos dois. E claro que no final do ano eu sei assim, a gente aquela tensão daquela cobrança não só nossa, mas dos familiares e tudo mais, né? E depois, meu Deus, vou perder um ano. Mas é porque eu acho que a gente é tão imaturo assim, né? A gente é muito novo e, enfim, tem outros, né? Tem o ano seguinte e tem mais um outro ano, então só que com 18 anos, com 19, a gente é imaturo, né? Então foi aquela pressão. Mas eu me dediquei, estudei, fiz a minha rotina de estudos e foi suficiente, assim, né? Não achei que foi um bicho de sete cabeças. Eu passei bem nas duas faculdades, passei bem colocada, então foi tranquilo. Aí quando eu entrei na URGS, então, né? Passei na PUC, passei na URGS, eu tive primeiro o privilégio de entrar com uma grande amiga minha, que depois se tornou minha melhor amiga até hoje, né? Que ela também é fisioterapeuta. Então eu tive esse ponto facilitador, né? De ter alguém que
que eu já conhecia, e alguém também que compactua com os mesmos valores que eu tenho, né? Assim, eu ouso dizer que eu penso um pouquinho diferente do que a maioria, né, dos universitários, né? Eu tenho uma visão de vida um pouco diferente. E me assustava eu entrar na faculdade e ver que os meus colegas pensavam diferente de mim, né? Sobre vários aspectos da vida em geral, assim. E tendo essa minha amiga que passou comigo, me ajudou muito. Eu tinha, então, alguém companheira, minha parceira, que foi até o final da faculdade, né? Então, esse foi um ponto positivo, assim. Mas é exceção, é muito difícil duas amigas passarem juntas numa universidade. É verdade, na federal, no mesmo ano. No mesmo ano, na mesma turma, né? Então, assim, eu já começo as exceções por aí, né? E facilitadora, por eu já ter tido experiência com fisioterapia, por eu ter sido ex-atleta, isso me ajudou muito, até nas cadeiras, nas vivências práticas como estudante de fisioterapia, porque eu já tinha noção de muita coisa, né? Então, os meus colegas que não tinham essa vivência, foi mais difícil para eles, né? Esse primeiro contato, fazer os exercícios, saber quais os músculos que existem, porque eu já tinha mais ou menos uma noção, né? Então, sabia onde estava o bíceps, onde estava o tríceps, o que era o quadríceps, e, enfim, né? O pessoal não tinha noção de onde é que ficavam essas coisas. E eu já tinha mais ou menos ideia. E de exercícios também, porque eu fazia academia e tudo mais. Então, esse foi um ponto facilitador por eu já ter tido experiência, né? De me movimentar, de exercícios e tudo mais. Mas eu era uma pessoa bastante assim tímida e não gostava muito que as pessoas me tocassem e tal, né? Eu tinha, tipo assim, era mais muito super reservada e tudo mais. E aí foi um choque quando entrei na faculdade, porque assim, fisioterapeuta trabalha com as mãos, né? Então eu preciso tocar as pessoas o tempo inteiro. E foi um choque grande, assim, tipo, as pessoas me tocando, eu tendo que tocar os meus colegas, a gente tendo que ter essas experiências, né? De toque, essas experiências de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que esse ponto foi assim, ó, mudou muito o meu jeito de ser. E com certeza para melhor, assim, né? Mas de poder, eu aprendi a acessar o outro melhor, sabe? De me colocar no lugar do outro. E hoje também, assim, para minha vida pessoal, eu sei receber carinho, eu sei dar carinho, né? Então, eu aprendi muito isso na faculdade, né? Não que a minha família é muito carinhosa, assim, mas era mais com relação aos outros, né? Os terceiros, assim, que eu não tinha contato. Então, quando o paciente chega no consultório para ti, tu precisa acolhê-lo, né? Tu vais tocar esse paciente, né? Como é que esse paciente vai receber o teu toque? Tem pessoas que são super acostumadas a serem tocadas, porque a família abraça, os filhos abraçam. Tem gente, dependendo da educação da família, que não existe abraço, não existe toque. Como é que essa pessoa vai receber o meu toque, né? Então, no início, para mim, foi super desafiador essa parte, né? Mas acredito que esse seja o ponto que eu acho que é mais desafiador, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero super resiliente, então para mim, assim, as coisas ruins a gente dava um jeito, passava por cima e tá tudo bem, né? A vida é assim e a gente tem que passar por cima das dificuldades. Mas acho que essa foi o meu maior desafio, assim, no início da faculdade. E as facilidades, acho que era esses dois pontos, né? De ter alguém que já era minha amiga antes e foi o meu suporte durante a faculdade. E por eu já ter tido experiência com fisioterapia, perdão, e como ex-atleta, né? Então eu já tinha também noção de exercícios, né? E noção do corpo e tudo mais. Laura, uma dúvida que bastantes jovens têm, né, sobre a questão de trabalhar enquanto se estuda, se está na faculdade, né? Às vezes eles têm uma ideia de que é impossível trabalhar enquanto está na faculdade, e às vezes alguns precisam, né? Como é que tu vê isso na fisioterapia? Então, eu acho que esse ponto depende mais de qual universidade que tu estás, né? A fisioterapia na URGS, que foi onde eu fiz, era turno integral. Então, isso dificultava alguns colegas meus que precisavam trabalhar, porque eu tinha aula de manhã e tinha aula de tarde, né? Mas,
dava-se um jeito, né? Então eu tinha colegas minhas que cuidavam, que eram babás de noite, né? Que alguns turnos, às vezes você não tinha aula na quarta de manhã, trabalhava na quarta de manhã, mas aí quarta de tarde tinha aula, então assim, elas jogavam, né? Acredito eu, não sei, estou dizendo assim, sem conhecimento de causa, mas acredito que às vezes nas particulares o currículo é um pouquinho mais ajustado assim com relação ao turno, né? Então eu tenho fisioterapia só de manhã, eu tenho aula só né, do curso de tarde ou de noite. Então isso te possibilita trabalhar, né? O que eu vou dizer assim, tem muitos colegas que realmente precisavam, né, que vêm de outras cidades e precisavam se sustentar, e então não era uma opção não trabalhar, né, e exige um esforço maior, mas acho que é possível, né, acho que é possível. Mas o que eu digo é o seguinte: quando se entra numa faculdade, tem que entender que a tua vida vai ser os próximos 5, 6 anos aquilo, né? Então eu já conversei com outras pessoas que diziam assim, eu consegui bolsa de não sei quantos % numa faculdade particular, então já que eu ganhei bolsa, eu vou fazer fisioterapia. Me dizendo assim. Aí eu falei, mas realmente tu queres fazer fisioterapia? Porque assim, são os teus próximos 5, 6 anos de dedicação total. Entendeu? Tu vais ter que realmente estudar a fundo, não é assim fazer uma faculdade por fazer uma faculdade, sabe? Tu tens que estudar a fundo. Então, assim, os teus próximos 6 anos vai ser mergulhado na faculdade, então tu vai precisar te dedicar. Então, tu tens que achar um tempo para te dedicar para isso, né? Infelizmente, muitos lugares hoje não aceitam estágio, né? O estágio na fisioterapia normalmente é só no último ano da graduação. Né? Então, às vezes o pessoal não consegue ter experiência prévia da fisioterapia, né? Então, normalmente o pessoal trabalha mais porque precisa e não tanto assim para ter experiência, porque não tem muito esse espaço, né? Pelo menos o nosso conselho nos exige que os estágios sejam feitos somente no último ano da graduação, né? Mas acho que é possível, né? Tem a possibilidade de fazer menos cadeiras. Eu acho que a gente não tem que ficar, ai meu Deus, o curso é 5 anos, eu tenho que me formar em 5 anos. Não, né? Se tu pode se formar em 6, 7, tá tudo bem, não, né? Esses dois, o que são 2 anos durante uma carreira de 40, né? Tô fazendo uma carreira de 38 anos, então, assim, não vejo por que não? Se precisas atrasar um pouquinho o curso, então atrasa, não vejo problema nisso, né? Às vezes a gente é um pouco imaturo, tem que terminar em 5, tem que fazer assim, tem que fazer tudo em caixinhas. E não necessariamente, né? Cada realidade é uma realidade. E Laura, quais são as principais áreas de atuação da fisioterapia? Então, a fisioterapia está crescendo muito, né? É um mercado maravilhoso, assim, tem só a prosperar. Então, as principais áreas, acho que a mais conhecida que o pessoal tem contato é a traumato-ortopédica, né? Então, tornozelos torcidos, né? Pés quebrados. O pessoal com muita escoliose, né? A coluna mais tortinha, hérnia de disco. Então, essa área de traumato-ortopédica. A fisioterapia esportiva, né? Que é básica, assim, você bem simplista, assim, né? Ela é basicamente uma traumato ortopédica, mas os objetivos são diferentes e normalmente um paciente com prazos diferentes, né? Um paciente que precisa voltar logo para a prática esportiva, então as sessões têm objetivos diferentes, né? A gente às vezes não tem tanto tempo como a gente tem de reabilitação, como nós temos um paciente de traumato ortopédica, né? A área hospitalar, muito grande, né? Então, assim, deixa eu até falar, esse foi um dos choques quando eu entrei, porque eu não tinha muita noção de que áreas existiam na fisioterapia. Para mim era traumato ortopédica e esportiva. Quando eu vi que fisioterapeuta trabalhava na área hospitalar, que fisioterapeuta mexia com ventilação mecânica, paciente entubado, com traqueostomia, fazendo higienização brônquica, né? E eu, meu Deus do céu, vou ter que mexer com isso no estágio, porque a gente tem que passar por todas as áreas do estágio. Eu falei, gente, não gosto de paciente hospitalar, mas tive que passar, né, na área hospitalar. E essa é uma área, assim, que muito forte, né? Normalmente são profissionais, assim, que tem que estudar bastante, né? Uma área que exige.
É um turno pesado, né? A gente então vê realmente pacientes bem debilitados, mas é uma área muito próspera também, muito boa. Outra área da fisioterapia é a área de neuro, né? Então, pacientes com paralisia cerebral, pacientes com doenças neurológicas, né? Então, paciente pós-AVC, paciente com Parkinson, paciente com esclerose múltipla. Então, todas essas do sistema nervoso central, né? Tem a fisioterapia, então, neurofuncional, que nós chamamos. Também uma grande área, tem muitos lugares que trabalham com fisioterapia neurofuncional, tem lugares que trabalham só com a neuropediatria, né? Então, as crianças que tiveram algum problema no parto e aí ficaram com sequelas, né? Então, pacientes, enfim, bem pequenininhos, aí depois as que vão crescendo, né? Então, esses paralisados cerebrais, é muito forte essa área de atuação, né? Outra área é dermatofuncional, que também foi uma descoberta que eu não sabia, mas fisioterapeuta trabalha então com a parte estética, né? Então trabalha com, na verdade, epilação, né? Mas depilação a laser, trabalha com cicatrizes, né? Principalmente, por exemplo, mulheres em pós-operatório de mastectomia, né? Então retirada da mama, então dá muita complicação depois, né? Linfedema, que é quando a mão, o braço incha por retirada dos linfonodos, a cicatriz, se a gente não mobiliza bem o braço, ela pode ter restrição, então, de mobilidade do ombro, não consegue pentear o cabelo, não consegue colocar o sutiã. Então, se trabalha bastante nessa parte, né, de reabilitação funcional pós-mastectomia, trabalha cicatrizes, limpeza de pele, e tem tantas coisas na área da dermato, assim, que a fisioterapia trabalha, tá? Tem bastante coisa. Também tem a área, então, de gerontologia, então, que trabalha com os idosos, que é ótima, é fantástica, é muito bacana. São um perfil de paciente, assim, ó, que é muito bom de trabalhar. Eles te adoram, eles te adotam, assim, como neta, sabe? Te dão bolo, se tu vai na casa deles, tem que sair de lá com café tomado. Então, assim, é um perfil de paciente muito legal. E como a nossa tendência é que a população envelheça, é uma área que só tende a crescer, né? Então, essa parte aí de trabalhar com os idosos, muito boa, né? Também tem o pessoal que trabalha com laboral, então trabalha com os trabalhadores, né? Então, tem empresas grandes que têm um fisioterapeuta contratado, né? Para ter, então, alguma sessão de fisioterapia em grupo com os trabalhadores, né? Também tem o pessoal que faz análise ergonômica do teu espaço de trabalho, né? Então, tem muitas lesões que a gente chama as Ler-Dort, né? Que são as lesões de esforço repetitivo ou por conta das desordens do trabalho, né? Então, as epicondilites, a síndrome do túnel do carpo, enfim, torcicolo, pessoal, que às vezes a tua estação de trabalho ela não está bem adaptada às tuas características antropométricas, né? Então, tem muito fisioterapeuta que faz essa análise, né? Então, tua cadeira tem que ser mais alta, né? A tua mesa precisa ter tal profundidade, tal altura. Então, tem fisioterapeuta também que faz essa consultoria, né, dos espaços de trabalho. Tem especialidade também, é uma especialidade da fisioterapia que trabalha com a fisioterapia aquática, que é maravilhosa, tem resultados muito bons mesmo. Mas é uma área um pouco mais cara, né? Por conta do próprio ambiente de trabalho. Então, eu preciso ter uma estrutura para ter uma água aquecida, uma água limpa, né? Eu preciso ter vestiários perto. Então, é mais custoso ter esse ambiente de trabalho. Mas o pessoal trabalha muito bem com fisioterapia aquática, dá muito resultado, os pacientes ficam super satisfeitos, né? É um ambiente para quem tem pouca mobilidade, consegue se mexer bastante, porque a água reduz, né, o nosso peso dentro da água. Então, o pessoal que tem dificuldade consegue ficar de pé, às vezes o paciente cadeirante que não fica de pé num ambiente seco fica de pé dentro da água. Então, isso super incentiva, né, esse paciente fica com uma boa autoestima. Né? Então, acho assim, se eu não esqueci de nada,
que essas são as principais áreas da fisioterapia. Sim, nossa, bastante áreas. Eu não Bastante. conhecia também algumas. Aham, E qual a bastante. área tu escolheu, Laura? Então, eu escolhi a traumato ortopédica e a fisioterapia esportiva, né? Que são as áreas que hoje eu trabalho. Sim. E como é que foi para ti escolher essas áreas? Foi tranquilo? Sim, então, foi super tranquilo, né? Como eu tinha falado, eu já tinha experiência no esporte, era o que eu queria trabalhar. E então, na minha graduação toda, eu já fui me direcionando para essa área. Desde o segundo semestre, eu já olhava o professor da área e já dizia, ó, quero entrar para o teu grupo de pesquisa. Ó, eu quero ser com a monitora ano que vem. Ah, eu quero participar dessa bolsa, né? Isso até é uma dica que eu dou, dica de ouro. Quando você está na faculdade, as universidades, elas fornecem muitos projetos dentro da faculdade, muitos projetos. E eu digo para vocês, aproveitem e experimentem o máximo que puderem de projetos, porque é ali que vocês vão descobrir a área que vocês gostam, é ali que vocês vão colocar a mão na massa e ter experiência. Um aluno que se forma, principalmente em fisioterapia, que não toca em paciente até o final da faculdade, vai ser um profissional assim que vai custar muito, né, a coisa engrenar depois de formado. E até porque depois de formado, a gente perde o contato com os professores, né? A gente já não tem mais esse apoio. Então, é cada um por si, né? Então, assim, eu me formei e ganhei um dos títulos. Eu ganhei Laura e ganhei também destaque acadêmico pelo conselho, por conta que eu fui a aluna que mais fiz atividades dentro da faculdade, né? Então, eu fui monitora de várias cadeiras, eu fiz grupo de pesquisa, eu fiz bolsa de extensão, porque eu queria experimentar tudo que eu tinha ao meu alcance, né? Fiz coisas que eu não gostava e foi bom eu ter feito para saber, ó, não quero trabalhar com isso, né? E outras que me deram muita prática, que já me fizeram uma aluna diferenciada no estágio, porque eu já tinha prática durante as bolsas, né? Porque a gente já tinha contato com o paciente durante as bolsas. Então, atendia pacientes, assim, acho que desde o quinto, sexto semestre eu já comecei a ter essa prática, né? Então, eu digo para quem for fazer, independentemente do curso que tu escolheres, aproveita as oportunidades que a faculdade dá, porque, assim, é um universo, né? E às vezes tu descobre áreas também que não tem nem muito a ver com a tua profissão. Daqui a pouco tu entra numa bolsa de pesquisa de outra área, de outro, enfim, e tu gosta, tu descobre e é uma maravilha, sabe? Então aproveitem, assim, é o que eu digo. Laura, tu consegue dizer assim, em números, mais ou menos, a média de salário de um fisioterapeuta? Como é que está o mercado de trabalho atualmente para quem está se formando agora? Tá, então, eu acho que numa média nacional, um fisioterapeuta tá ganhando uns 3 mil por aí. De 3 a 5, tá? Mas existe muito fisioterapeuta ganhando na casa de 2 dígitos, né? Então é muito. Eu acho que daí vai muito da tua forma de trabalhar, né? Eu tenho um consultório particular hoje, né? Isso também eu digo foi uma exceção, eu sou uma exceção, porque eu tive a possibilidade de ter um consultório logo que eu me formei, né? Não é comum um terapeuta ou psicólogo, enfim, recém-formado, já ter o seu próprio espaço de atendimento, né? Então eu tive essa possibilidade. Hoje eu tenho esse então espaço que até para quem mora aqui em Porto Alegre fica pertinho do Hospital Moinhos de Vento. E então eu aqui faço atendimento somente particular, né? Então foi uma opção minha. Por quê? Porque eu queria atender, dar um atendimento exclusivo para os meus pacientes, né? Porque às vezes, dependendo se não são todas, tá? Não são todas, eu não quero generalizar, mas tem lugares que atendem mais de um paciente por vez, né? Então, assim, eu não consigo dar atenção total ao paciente e elaborar o que ele precisa, né? As condutas. Se eu tô com mais de um paciente, eu não consigo, né, me concentrar e me dedicar. Então, eu optei por um espaço de atendimento privativo, né? E não trabalho com convênio. Então, eu faço justamente porque a minha proposta é uma proposta personalizada, eu trabalho com atendimento particular, né?
E se eu tivesse, né, e assim, tendo um atendimento particular, e se tu tiveres uma agenda cheia durante a semana toda, tu consegues ganhar mais de 2 dígitos no mês, né? Se tivesse uma agenda lotada. Então é possível, né? Eu acho que é super possível. Mas assim, eu acho que tem que considerar, em primeiro lugar, tu gostares daquilo que tu fazes, né? Então, assim, tem que ter esse prazer, tipo, porque tu vais trabalhar com isso a vida toda, né? Então, o mínimo de satisfação, assim, de gostar de fazer aquilo, né, que tu estás fazendo, acho que tem que existir. E existe, se a gente for pensar um pouco mais desse lado financeiro, existe diversas possibilidades de ter uma renda extra, né? Hoje o mercado financeiro nos possibilita tantas oportunidades, né, de investimentos, de ideias para tu conseguires uma renda extra, que se, então, se a tua profissão não te dá aquilo que tu precisa, tu tens outras alternativas, né? Eu fiz isso, por exemplo, olha que engraçado, eu fiz isso na graduação. Eu ganhava bolsa, a minha bolsa era de R$ 400, né? Que dava só para passagem e para comida. E porque a bolsa Normal. que o governo paga, exatamente, R$ 400. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com R$ 400? Eu tava tudo em Uber, e Uber não, passagem, né, de ônibus e tal. Eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro, né? Enfim, eu precisava ganhar mais dinheiro. E aí eu fiz um curso de maquiagem, paguei um curso de maquiagem, investi e comecei então a maquiar as minhas amigas e fui tendo clientes nessa área. Nada a ver com fisioterapia esportiva. Eu não sabia nem passar um lápis de olho, assim. Eu não usava maquiagem por nada, não, juro. Enfim, fui ex-atleta, né? Eu não passava nada no rosto. E aí comecei a me interessar por essa área e tal, e aí fiz um curso de maquiagem e fui ganhando uma renda extra durante a faculdade, né? Porque, assim, eu podia ter normalmente esse perfil dos clientes finais de semana, então eu conseguia atender, né, trabalhar no final de semana e fui juntando dinheirinho extra. Então, voltando, né? O fisioterapeuta aqui no Brasil ganha em média de 2 a 5 mil por mês, mas tem muitos fisioterapeutas ganhando na casa dos dois dígitos de novo, como eu disse. E se a tua área, né, na hora que tu escolheste, tu não estás ganhando aquilo que tu precisas, ou que tu, né, que querias, acho que tem a possibilidade de ter uma renda extra, e tem muitas opções hoje no mercado de ter uma renda extra. Uhum. E quais foram os principais desafios que tu enfrentou durante a tua profissão, atualmente, enfim, que tu acha que os fisioterapeutas estão tendo? Desafios. Bom, a gente está em pandemia. Acho que foi eu acho que esse momento a gente teve que se reinventar muito, né? Nunca se pensou em fazer fisioterapia na frente de uma tela, né? Então, assim, tu teres que instruir um paciente numa tela, olhar lá e saber se ele está ativando a musculatura certa, assim, só de olhar, instruir o paciente a tal exercício, ele pega, levanta a perna, ó, aqui que tá doendo, e eu tentar que, né, fazer todo o raciocínio e descobrir o que ele quer dali, né, o que é a dor dali, de onde veio, porque eu não posso estar em contato com o paciente. Então, essa pandemia foi bem desafiadora nesse sentido, né? E outro desafio, eu não sei se é um desafio assim, mas eu sou da opinião que a gente não pode se contentar com o mínimo, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando dar o melhor de nós, né? Então, eu tive contato com profissionais durante a faculdade que me ensinaram isso, né? Então, assim, não se contentar com o mínimo, mas sim de dar o teu máximo, né? E o teu melhor, porque os pacientes, quando eles te procuram, eles estão colocando a vida deles nas tuas mãos, né? Porque eles estão a saúde, é o corpo deles nas tuas mãos. Então eles esperam que tu dês o melhor de ti e não o mínimo, né? Mas assim, não só para fisioterapia, eu acho que isso para todas as áreas, né? Tem muitos profissionais que se contentam com o mínimo, né? Isso desvaloriza um pouco a nossa profissão, né? Em geral, então assim, de ter perfil de profissionais que fazem o mínimo, né? E então, se nós tivéssemos, né, colegas que dessem o máximo, a nossa profissão toda seria mais valorizada, né? Então, acho que esse é outro desafio. Uhum.
Tu pode contar um pouquinho, Laura, da tua rotina de trabalho, como é que é conciliar trabalho, família, viagens, né? Com a vida, no caso, a vida pessoal com a vida profissional. E, então, outra opção que eu fiz, eu sou trabalhadora autônoma, né? Isso tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem maravilhosa, que eu vejo que é muito mais vantagem, é que tu fazes o teu próprio horário, né? Então, assim, ter essa liberdade e não ser escrava do teu trabalho, né? Porque, assim, o trabalho, por mais que seja algo que tu gostes muito, se a gente for pensar qual que é o objetivo do trabalho, é que ele te dê condições para tu viveres a tua vida, né? Então, tu vai ganhar recursos para cuidar da tua saúde, para ter o teu lazer, para te alimentar, para estar com a tua família, enfim, né? Então, assim, ele não é o centro e a razão de tudo, né? Então, não ser escravo do trabalho eu já acho que é algo maravilhoso, embora eu seja apaixonada pela minha profissão. Eu sou apaixonada por ser fisioterapeuta, me encontrei muito aqui, né, como fisioterapeuta. Então, essa é a vantagem de ser profissional autônoma. Só que a desvantagem é o seguinte, se eu não trabalho, eu não ganho, né? Sim. Então, esse é o ônus, né? Então, se eu, por exemplo, hoje eu tô cansada, não que eu vou fazer isso, né? Mas assim, então eu tenho uma viagem marcada e aí eu vou desmarcar um paciente. Então eu não vou ganhar aquele paciente, né? Então naquele dia eu não ganho o paciente. Mas enfim, eu acho que eu, por ser autônoma, eu consigo super conciliar a minha vida pessoal, né? Então eu faço 1001 atividades, a minha vida é super corrida, porque não só profissionalmente, então eu estou estudando também para uma pós-graduação, então eu preciso achar horários do meu dia para estudar. Trabalho também, enfim, com a minha família no final de semana eu preciso estar, porque embora eu ainda resida com os meus pais, com os meus irmãos, cada um tem a sua rotina, né? Então a gente, por mais que conviva todo mundo junto, a gente não se vê durante a semana, basicamente, né? E também, pelo fato de eu ser católica, enfim, eu tenho bastante engajamento também em atividades dos movimentos que eu participo, então, assim, eu tenho que elaborar muita coisa também durante a semana e isso me consome bastante tempo, né? Então, eu acho assim, tudo é questão de organização. E pessoas adultas e pessoas maduras, elas precisam ter uma agenda, né? Então, assim, ter uma rotina organizada, ter uma agenda é sinal de maturidade, né? É sinal, assim, de que, bom, eu sou responsável. E eu acho assim, com 18, 19 anos, tu entrando, né, já na faculdade, então, assim, a vida adulta está começando, né? Então, assim, precisa, já desde a faculdade, exercer esse ponto de ter os teus horários, né? O adulto, ele precisa ter seus horários. O adulto não é adulto quem, meu Deus, eu tenho tal compromisso, esqueci, aí desmarquei, né? Então, assim, isso não funciona. Então, acho que tudo é questão de prioridade, né? Então, eu tenho as minhas prioridades no meu dia, que é o meu trabalho, eu tenho prioridade, por exemplo, ir na missa, e essas são coisas que eu não vou abrir mão. Então, tem as outras coisas que eu posso abrir mão, né? Então, ficam já no segundo plano. E aí eu vou ajustando conforme as coisas acontecem. Claro que a gente tem que ter uma certa flexibilidade, porque nem tudo acontece como a gente gosta, mas eu sou apaixonada por rotina. Tem gente que detesta. Eu só funciono se eu tenho tudo, né, no mesmo horário programadinho. Então, se eu não tenho uma agenda, eu enlouqueço, né? Então, hoje, com a minha profissão e sendo autônoma, eu realmente consigo fazer aquilo que eu quero, né? Porque eu tenho essa possibilidade de jogar os meus horários e aí eu não fico escrava, né? Então, assim, é maravilhoso porque tem dias que eu posso acordar cedo de manhã e caminhar, né? E dar uma corrida, no final da tarde, se eu quiser ir ver o pôr do sol na orla do Guaíba, dependendo do dia, eu posso, né? Então, assim, as pessoas, meu Deus, né? 4 da tarde tem, sei lá, 4 da tarde comendo um pastel, às 4 da tarde tomando um suco. Que pessoa é essa? Não trabalha? Pois não, eu trabalho. Mas eu tenho essa possibilidade, por ser autônoma, às vezes, se sobra um horário na minha agenda, de poder também fazer essas coisas, né? Então, essa é a vantagem de ser autônomo, né? E eu acho que eu não abro mão disso, sabe? Não abro mão de ter essa liberdade de poder viver a minha vida, né? Um trabalho, na verdade, ele é mais um meio que me ajuda, me dá recursos para viver a minha vida, né? Embora, de novo, eu digo, eu sou apaixonada pelo meu trabalho,
a razão também de eu ser fisioterapeuta, né? Eu encontro sentido em ser fisioterapeuta, né? Uhum. E, Laura, se tu pudesse dar algumas dicas, assim, né? Sugestões, conselhos para os adolescentes aí, as pessoas que estão pensando em cursar fisioterapia, o que que tu diria? Eu digo isso para todos, os adolescentes que estão buscando saber o que fazer da vida, porque eu acho que esse é um momento, assim, bem difícil, né? Porque a gente tem que decidir o que vai fazer pro resto da vida. E nós somos, por mais que a gente se ache maduro, a gente não é maduro com 18 anos, sabe? A gente tá recém começando. Vocês, ai, mas eu sou madura. Eu também dizia isso, mas não, nós não somos. Primeira coisa, eu acho que tem que ter fazer contato com profissionais da área e assim, em ter esse contato para ver como é que é o dia a dia do profissional, né? Eu já tive esse contato porque eu me machuquei e eu tinha o dia a dia do profissional ali durante 3 meses comigo, né? Depois entrei na faculdade e fui, como eu disse, fui buscando tudo que eu tinha ao meu alcance para ver como é que era a vida de um fisioterapeuta no hospital, na clínica, enfim, né, nos mais diferentes ambientes, né? E a segunda coisa, não tenham medo de errar. Tudo bem escolher e depois ver que não era aquilo, né? Dá para voltar atrás. Dá para voltar atrás. Ah, mas, enfim, ai, passei na URGS e agora vou ter que fazer um vestibular de novo. Vai, mas paciência, né? Ai, mas eu já paguei 2, 3 semestres numa faculdade particular e eu vi que não era o que eu gosto. Tudo bem, quem é que não erra, né? E assim, não dá nem para dizer que é um erro, não depende de ti. Chegaste lá e viste que não era aquilo que querias, né? Então, assim, ter essa tranquilidade, né? Ter esse espírito tranquilo, que se não for aquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim, se vocês já são adultos, que eu digo assim, maduros, vocês não vão se importar tanto com o que o pai e a mãe vão dizer nesse aspecto. Ai, porque meu filho e tal. O pai e a mãe vão dizer porque eles querem o bem de vocês. Mas se tu não estás feliz naquilo que tu escolheste, tudo bem voltar atrás, sabe? Então, assim, essa é uma outra dica, porque eu tive muitas colegas que trocaram de curso, que vieram de outros cursos que não tinham nada a ver. Assim, engenharia de produção, engenharia... Ai, olha, engenheiras vindo fazer fisioterapia, assim, o que tem a ver? Uhum. Outra colega minha que já era formada em letras e se formou fisioterapeuta, né? Aí, sim, outras que já eram educadoras físicas e fizeram fisioterapia, que tem um pouco mais a ver. Mas, assim, não há problema nenhum em voltar atrás. Então, acho que tem que ter essa tranquilidade de espírito, de escolher. E, se não for aquilo, voltar atrás, tá? Eu acho que isso, a gente tem que ter essa liberdade. E, de novo, repetindo, experimentar, né? E conhecer o dia a dia do profissional, para ver realmente se é aquilo, se tu te enxergas, né? Ali, fazendo, vivendo aquela rotina, né? Uhum. Então tá, Laura, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite, por ter partilhado, né, da tua experiência, um pouquinho da tua história, do porquê que tu escolheu essa profissão, né? Acho não, tenho certeza que tu deve ter ajudado aí as pessoas que nos acompanharam, né? Eu espero, porque eu entendo muito como que essa fase é difícil, eu sofri muito nessa fase, né? E eu senti falta, assim, também de alguém me instruindo, né? E também de me dando essa tranquilidade que tudo bem, se não for isso, a gente pode voltar atrás, tem outras opções, não te frustra, né? Eu até tive, a minha irmã mais nova, por exemplo, optou por não fazer faculdade, né? E existem, assim, dá para trabalhar também sem faculdade, né? Então, assim, ter essa liberdade, sabe? Eu acho que essa tranquilidade, e eu quero passar isso para aqueles que estão nos assistindo, de ficarem tranquilos, porque eu sei como é que é, não é fácil, não é fácil. Então tá, Laura, agradeço novamente, né? De nada, foi um prazer. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.